Estudo da Associação Nacional de Educação Domiciliar registra que há pelo menos 8.000 famílias no país, das quais 900 em Minas Gerais, que abrem mão da escola para educar os filhos em casa. A prática, no entanto, foi proibida pelo Supremo Tribunal Federal no mês de setembro. Qual o alcance da decisão? O que prevaleceu na manifestação do STF e quais são os riscos do autodidatismo? Esses são os principais temas de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES. Para falar sobre o assunto, nós vamos conversar com o juiz Marcos Flávio Lucas Padula, que é titular da Vara Civil da Infância e Juventude da comarca de Belo Horizonte. Ele é magistrado há 29 anos e já passou por 4 comarcas: Coapé, Paraisópolis, Uberaba e Belo Horizonte, onde está há 15 anos. Doutor Marcos Padula, obrigado pela presença, é um prazer recebê-lo aqui no Pensamento Jurídico. Bom, nós teremos também o quadro Pensamento Literário, em que o senhor fará indicações de leitura para os nossos telespectadores. Doutor Padula, por que o Supremo Tribunal Federal desautorizou a possibilidade, aliás, ele proibiu, a possibilidade de haver ensino domiciliar no Brasil, o chamado homeschooling? Qual é o entendimento? Esse chamado em inglês homeschooling, o ensino domiciliar, ou em Portugal, ensino domiciliário, que em Portugal é admitido, é possível, o fundamento principal é que não existe fundamento legal para que esse ensino seja aplicado no Brasil, ou seja, não existem instrumentos de acompanhamento pelo Estado, pelas secretarias de educação, desse ensino que seria ministrado pelos pais em casa. Então, requer, assim, dependeria de uma legislação aprovada pelo Congresso Nacional, legislativo e não o Judiciário. O Judiciário achou que não compete a ele autorizar sem que haja uma estrutura legislativa regulamentando esse tipo de estudo. Esse foi o voto da maioria dos ministros. Ao mesmo tempo que... Tem alguns ministros que acharam inconstitucional, e outros... se não me engano, um ministro, que o relator, se não me engano, Luiz Barroso, que achou que seria possível. Agora, o entendimento dominante é que, em tese, seria possível, assim, não há nada inconstitucional, mas que seria necessário um arcabouço legislativo, que inclusive há 2 projetos no Congresso, que já estão, enfim, há alguns anos lá em tramitação, para regulamentar esse ensino em casa, esse ensino domiciliar. Quer dizer, na falta da regulamentação, então o STF optou por proibir. Exato. Exatamente. Quer dizer, que ao mesmo tempo que ele reconhece que não existe, mas também tomou uma decisão. Tomou uma decisão que, enquanto não é regulamentado, é melhor que ela não ocorra justamente por essa falta de fiscalização, de acompanhamento. E o senhor vê, na experiência do senhor, o senhor vê riscos no autodidatismo? A Constituição proíbe a prática, de certa forma? Na verdade, a legislação infraconstitucional, o Estatuto da Criança e do Adolescente, e a Lei de Diretrizes Básicas da Educação, elas impõem a matrícula e a frequência escolar na rede pública ou privada. Sim. A Constituição em si, ela de certa forma não trata disso expressamente, vamos dizer assim. É claro que ela fala que é obrigatória a educação, Agora, não necessariamente na rede pública, Isso seria uma questão da lei, A lei é muito clara que é necessário. Sim. Agora, naturalmente tem que haver alguma denúncia para o judiciário ser provocado nesse sentido, Sim. Se houver nesse sentido, a família pode ser punida, pode perder a guarda dos filhos, existe esse risco? Não, eu acredito que não chega nesse ponto, vamos dizer assim, Existe, é claro, uma infração administrativa às normas de proteção que pode gerar uma multa administrativa, Pode ser aplicada uma multa. Nós tivemos um caso em Belo Horizonte. É um caso, assim, judicializado. Sim. Não digo que não possa haver várias outras situações, mas que não foram levadas ao conhecimento do judiciário, Isso ocorreu durante a ação do senhor? Sim, exato. A família foi multada e passou matriculou os filhos? Foi multada. Um já estava em fase de adentrar a universidade, não foi mais o caso, porque ele fez aquele exame do Enem, tirou o certificado, que ele supre a falta do ensino médio. Fica reconhecido. Que é reconhecido. E com esse certificado ele prestou o vestibular e passou. No caso, a irmã, que era mais jovem, ela foi matriculada. Entendi. E qual que é o alcance dessa decisão do STF? É vinculante para todas as comarcas? É vinculante para todos os juízes, para todas as comarcas do Brasil inteiro. Entendi. E o que se fala muito a respeito, assim, em oposição a essa tese do ensino domiciliar, é a questão da socialização das crianças,
de convivência com os diferentes, com outros alunos, que também é um aprendizado, né, importante. Né? Esse é um dos principais argumentos contra o ensino domiciliar, é que a criança fica convivendo basicamente no ambiente da família, o que não é errado, né, é lógico, mas que ela às vezes perde um contato com diferentes opiniões de professores, de colegas, experiências na escola também, que são às vezes importantes para esse crescimento da personalidade, não só no aspecto acadêmico, né, mas também no aspecto de vivência, né, de experiência. Né? E como não há, por exemplo, a regulamentação, não há também uma supervisão, um acompanhamento, se está havendo realmente uma formação adequada para aquela criança. Né? O segundo argumento é esse que foi usado, inclusive, na decisão, que não há um controle, né, sobre as matérias que estão sendo ministradas, né, sobre a grade, né, curricular, e o acompanhamento do desempenho, né, da criança e do adolescente que estão estudando em casa. Esse é um... Quer dizer, é uma responsabilidade que fica transferida para os pais, que podem ser responsáveis ou não, educarem ou não os filhos. E é uma questão que vai ser avaliada só naquele exame mais tarde, né? Mais tarde, né? Isso pode configurar um abandono intelectual? Sim. Gostaria de só falar sobre isso daqui a pouquinho. Eu vou fazer um intervalo e a gente volta então em instantes. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Mages. Participe de nosso programa pelo e-mail pensamento@mages.com.br. Hoje estamos discutindo a decisão do Supremo Tribunal Federal de proibir o ensino domiciliar. Nosso entrevistado é o juiz Marcos Flávio Lucas Padula, que é titular da Vara Civil da Infância e Juventude da comarca de Belo Horizonte. Doutor Padula, deixei para você uma questão no bloco anterior a respeito dessa situação, já que o ensino domiciliar transfere para os pais a responsabilidade da formação dos próprios filhos, eles podem fazê-lo ou não. Isso pode configurar um abandono intelectual? Qual que é a situação? Em tese, sim, né? Desde que eles não ofereçam uma alternativa à educação pública ou privada, em instituição se ficar confirmado regular. Isso, constatado isso, né? Agora, o fato de ensinar em casa, em tese, afasta também o abandono intelectual, né? Agora, é uma questão polêmica, né? É uma questão polêmica, pode admitir vários entendimentos. Eu, pessoalmente, entendo que se eles oferecem esse ensino em casa, eles podem eventualmente ser multados, né? Mas não chegariam ao ponto de perder a guarda ou poder familiar. Uma penalidade menor, né? É menor, exatamente. E se a família ainda contrata ainda um professor particular, isso ameniza um pouco essa situação? Fica autorizado o ensino domiciliar? Não, não fica autorizado, mas evidentemente no julgamento de uma eventual ação ameniza, lógico, né? E pelo que eu li a respeito, muitos pais chegam realmente a fazer uso de professores particulares, principalmente no ensino médio, em que as matérias se tornam mais complexas, né? E os pais, às vezes, em geral, não têm a condição. E fica trabalhoso, porque deve ter outra ocupação, né? Sim, exatamente. Não dá para dedicar totalmente à educação dos filhos, né? Exatamente. Agora, o que leva, doutor Padula, a essas famílias a adotarem essa modalidade de ensino em casa? Baixa qualidade do ensino público, privado? O que o senhor avalia aí? Questões religiosas, enfim. Eu acho basicamente a questão realmente da qualidade, ou da falta de qualidade, né, do ensino público e até às vezes do ensino privado também. Eu entendo que um dos principais motivos é esse. Existe a questão religiosa, até a questão de escolha, né, do tipo de escola é algo também plenamente admitido na lei, né, se a pessoa quer uma escola pública, uma escola privada, ou uma escola religiosa ou não religiosa, né, uma escola período integral, meio período. Há várias opções, mas dentro da estrutura da rede de ensino, né? Agora, essa questão de fornecer essa educação no ambiente da casa, do domicílio, eu acho que o motivo principal é realmente a falência, né? Em grande parte, pelo menos, ou a carência, de certo modo, da estrutura pública, né? Entendi. Isso acha que, por exemplo, questões religiosas, políticas, algumas crenças pessoais poderiam justificar manter esse ensino domiciliar? É uma questão muito complexa essa, né? Porque nós sabemos que a gente está num momento de mudanças
culturais, vamos dizer assim, né? Algumas justificáveis, outras talvez nem tanto, né? E que muitas vezes a escola ela assume certas funções não estritamente acadêmicas, procurando às vezes adentrar a uma questão de religião, de moral, de costumes, né? Que não é aquela postura da família e entra em choque, né, com a família, né? E isso é uma das questões que atualmente está ganhando muito relevo, principalmente a questão da orientação de gênero, né, que é uma coisa também muito polêmica na atualidade, que pode ser também um fator que está levando a esse afastamento da escola, dada a esse conflito, vamos dizer assim, entre a orientação que a família entende conveniente para a formação do seu filho e, às vezes, uma orientação de determinadas escolas ou de determinados professores que podem, às vezes, gerar esse atrito e os pais acabam, então, optando por uma educação dentro de casa. Ainda assim não fica legalizado por conta disso, né? Não, agora, doutor Padula, além do aprendizado, quer dizer, essa modalidade de ensino em casa, ela busca estimular, incentivar o autodidatismo, né? Ao contrário, como a alternativa à escola, né? Isso é positivo, né? Inclusive, vários estudos, pelo menos citados pelos defensores, eles têm indicado que a criança se envolve mais com os estudos, até, às vezes, o convívio com os pais fica uma coisa mais próxima, mais intensa, mais profunda, né? Por conta dessa participação nesse estudo, e que realmente isso provoca uma curiosidade maior e um interesse maior do jovem realmente em aprender. Me corrija se eu estiver errado, a Constituição não trata desse assunto especificamente, mas diz que a educação é um direito de todos. É um direito básico, essencial, né? E um dever do Estado e da família. Exatamente. E esse ponto aí não abre uma brecha para que a família faça assim, não, eu também quero ser responsável por isso, posso assumir. Inclusive os defensores até citam a Declaração dos Direitos do Homem, né? Citam até a Convenção de Costa Rica, da Organização dos Estados Americanos, que foram devidamente incorporadas à nossa legislação pátria, né? Seriam também instrumentos legais que autorizariam. Sim. Em relação... Se chocam com o Estatuto e com a lei né, de diretrizes básicas. Já que o senhor básicas. citou, por exemplo, aí a questão de outros países, né? Isso no mundo é regulamentado, é proibido? Como é que o senhor... Em Portugal, por exemplo, que seria o nosso primeiro exemplo de comparação, é permitido, mas é devidamente regulamentado. Parece que há um acompanhamento de tantos em tantos meses. Professores fiscais do Ministério da Educação aplicam testes para ver como é que está sendo o aprendizado, né, da criança e do adolescente. Então, é algo que existe, mas é acompanhado de perto. Tem que ter uma pelo supervisão, Estado. né? Esse é o grande problema ou a grande questão, o grande fundamento que o Supremo entendeu para não autorizar né, simplesmente por uma decisão judicial. Entendeu que é necessário esse arcabouço legal para esse acompanhamento. Quer dizer, além da avaliação do ensino que está sendo dado a essas crianças, da qualidade dele também, existe a questão de evasão escolar, outras questões envolvendo aí o ensino aprendizado. Muitos citam até a questão, por exemplo, de que uma vez que as crianças não frequentam a escola, isso poderia, em casos extremos, levar a situações em que existe alguma situação de violação de direitos dentro dessa família, né? E que essa situação, às vezes, não é conhecida fora, justamente porque as crianças não frequentam a escola. Isso não deixa de ser uma verdade, né? Porque muitas das situações que ocorrem, nós ficamos sabendo por notificação da escola, né? Sim. Agora, evidentemente, são casos aí, né, de ilegalidade grave, que eu acredito que não sejam a maioria da situação das famílias que oferecem esse estudo. Já tivemos casos, né? denúncias de familiares que, justificando-se a adoção da modalidade, manteve os filhos em cárcere privado, por exemplo, durante muitos anos. Como eu falei, são casos extremos, raros, né? Mas é um risco também que existe pela falta dessa fiscalização. Agora, uma vez existindo uma fiscalização frequente da Secretaria da Educação, eu pessoalmente acredito que não haveria problema na educação em casa, né? Agora é necessário um mínimo de controle, né? Perfeito. Doutor Padula, vou fazer então um novo intervalo. Gostaria que no próximo bloco o senhor contasse para a gente aí sobre a questão das normas do Estatuto da Criança e do Adolescente e que as levam a obrigar a essa presença, essa matrícula na escola, na rede regular de ensino. A gente volta então em instantes.
Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Mages. Hoje estamos discutindo sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal que proibiu o ensino domiciliar. O nosso entrevistado é o juiz Marcos Flávio Lucas Padula, que é titular da Vara Civil da Infância e Juventude da Comarca de Belo Horizonte. Doutor Padula, deixei para o senhor uma questão no bloco anterior a respeito das normas que regem aí o Estatuto da Criança e do Adolescente. Nesse ponto em que ele leva essa obrigação, a obrigatoriedade de matricular os filhos na rede regular de ensino, isso aí é só uma garantia para que os meninos e as meninas possam estudar realmente, ou existe uma outra preocupação nesse sentido? O artigo 55, se não me engano, do Estatuto, o artigo 6º da LDB, aquela Lei de Diretrizes Básicas da Educação, eles são muito claros, são impositivos no sentido de que existe realmente uma obrigação dos pais de matricular os filhos na rede pública ou privada, ou seja, na rede oficial de ensino. Eu entendo que aí não há muita margem de interpretação, vamos dizer, nós podemos, claro, como eu coloquei no bloco anterior, invocar aí essas questões de tratados internacionais, da ONU, da OEA, até a Constituição, enfim. Mas eu acho que enquanto não há uma mudança mesmo da lei, eu acho que é um pouco complicado. Fica judicializado, judicializar isso, exato. Agora, doutor Padula, os pais que normalmente, pela experiência que o senhor tem, que adotam essa modalidade de ensino em casa, eles fazem isso escondidos ou não, ou eles buscam autorização judicial antes? Não, em geral não buscam autorização judicial. Os casos, talvez exista, enfim, mas a notícia que eu tenho é que a maioria dos casos que venha para a justiça são justamente denúncias ou do Conselho Tutelar ou de algum órgão que chega no Ministério Público, e eles então ajuizam uma ação para a imposição de uma penalidade administrativa, que geralmente é uma multa. Sim. No caso que o senhor já acompanhou e outras experiências que o senhor já ouviu falar também aí, o senhor já notou que essas crianças, esses meninos, eles quando chegam, quando é descoberto isso, então avaliado, eles estão muito despreparados ou realmente eles tiveram uma orientação correta, adequada e que os deixaram preparados para enfrentar os desafios que os outros também enfrentam? Nos poucos casos que eu tive, porque como eu falei, isso não significa que não existam muitos, O fato é que são judicializados poucas situações, Vem ao conhecimento da justiça poucas situações, mas nos poucos casos que eu tive conhecimento, pela comprovação que os pais fizeram no processo, os filhos parecem extremamente bem preparados, Assim, têm passado os testes com notas elevadas, demonstram realmente um aproveitamento muito grande da matéria acadêmica, Agora, quanto à questão de socialização, os pais comentam que tem clubes, tem outras famílias, outras alternativas que eles utilizam para que esses filhos tenham essa socialização. Não seria só a escola, o único espaço de socialização. Não seria só a escola, esse evidentemente que é o argumento dos que defendem esse tipo de educação. Nessa modalidade, eles fazem exercício, dever de casa, eles fazem provas, tem o mesmo semelhante ao ensino tradicional? Me parece que eles aplicam provas, eles têm muito teleaula, Porque tem que medir o progresso dos filhos, de alguma forma, exatamente. Hoje, com a internet, eles usam muito essas provas com os resultados, me parece que há um acompanhamento, sim. E é possível, como o senhor até mencionou no bloco anterior, a pessoa, esse menino, no futuro, conseguir o diploma pelo próprio Ministério da Educação? Sim, é uma brecha que existe na lei, Pelo Enem, existe a possibilidade de se fazer uma prova e, através desse certificado de que a pessoa foi aprovada, ele tem a mesma validade de um atestado ou certificado de conclusão do ensino médio. Ou seja, ele possibilita que a pessoa, então, preste o vestibular. Na verdade, não obstante o entendimento do STF, existe uma portaria do Ministério da Educação que abre essa possibilidade de que, para não prejudicar também, evidentemente, as crianças e adolescentes que estão naquela situação, de não poder seguir os estudos no ensino superior, na faculdade. Não ficar nenhuma desconfiança sobre a qualidade do aprendizado deles. Também isso, exatamente. Entendi. Doutor Padula, eu volto ao tema daqui a pouquinho. Gostaria que antes o senhor fizesse para a gente a indicação de leitura no quadro Pensamento Literário. O que o senhor trouxe para nós, por favor? Nunca deixe de acreditar
Eu acho que é um livro muito interessante para avaliar a nossa realidade como Brasil, né? É um livro escrito por uma moça, hoje sueca. Ela é brasileira de nascimento, foi adotada aos 8 anos de idade e passou a viver então com os pais adotivos na Suécia. E aos 30 e poucos anos ela sentiu uma profunda necessidade emocional de voltar às origens, de visitar o Brasil, procurar sua família, né? E é um livro autobiográfico, eu acho muito interessante para a gente refletir sobre a realidade brasileira, embora uma realidade que ela viveu é um pouco mais antiga, dos anos 80, né? Mas eu acho que em muitas coisas ainda é aplicável ao que a gente vive hoje, e para a gente refletir sobre a nossa própria sociedade, sobre as necessidades de mudança de muitas coisas que não estão muito bem, né, adequadas aí na nossa vida aqui como brasileiros, né? Eu acho muito interessante esse livro para essa reflexão. Ok, boa indicação. Doutor Padula, agora voltando ao nosso tema aqui, e até aproveitando, pegando a carona no livro também, como é que o senhor avalia aí a relação dos pais de hoje, no Brasil de hoje, com as crianças? Nós melhoramos, mudamos, estamos reconhecendo mais a partir da experiência do Estatuto da Criança e do Adolescente, evoluiu um pouco mais esse relacionamento, esse cuidado com as crianças? Com certeza os pais, eu acredito que estejam mais conscientes das suas responsabilidades legais, né? Apesar de que essa mudança de relacionamento, eu acho que tem muito a ver com a modernidade também, né? Uhum. E isso talvez cause um certo distanciamento entre pais e filhos, vamos dizer, a necessidade de trabalho, a própria oferta de atividades para os filhos fora da família, vamos dizer assim, né? Isso talvez são fatores não propriamente jurídicos, mas que, de certa forma, distanciam e talvez comprometam a relação emocional dentro das famílias, né? Agora, até o ensino domiciliar, apesar de todas as críticas, né, eu concordo com a decisão do Supremo, eu acho que ela tem que ser realmente regulamentada, mas eu acho que é uma grande forma de aproximação de pais e filhos, que dividem aquele conhecimento, aquela busca, né, das matérias que eles estão aprendendo, enfim. Eu acho que isso é muito positivo, né, para recuperar um pouco desse vínculo emocional integração familiar, da família, né? Tecnologia nenhum, projeto nenhum consegue realmente substituir, né, o papel de cada um. Exatamente. Muito bem. Bom, eu conversei aqui com o juiz Marcos Flávio Lucas Padula, que é titular da Vara Civil da Infância e Juventude da Comarca de Belo Horizonte. E discutimos aí sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal de proibir o ensino domiciliar. Doutor Padula, obrigado pela presença aqui mais uma vez. Um prazer aqui, nossa conversa foi muito bom. Muito obrigado, viu? Bom, nós ficamos por aqui. Se você quiser participar, escreva para pensamento@amages.com.br. Obrigado e até a próxima.